Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Só Vejo Vantagem no Canadá. E no vídeo de hoje eu vou te contar nossos planos de mudança para o Canadá. Então, plano A, plano B e plano C. E aí, comentar com vocês o seguinte, é super importante vocês planejarem, mas ter opções dentro do planejamento de vocês. Então tentar sempre pela melhor opção, depois passar para a segunda e para a terceira, mas ter opções para não dar desespero, para vocês não se desmotivarem, não se desanimarem, porque nem sempre a melhor opção vai dar certo, né? No vídeo de hoje vocês vão ver isso porque aconteceu conosco. Pessoal, antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações, de dar um like, que é super importante para o nosso vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Maravilha! Então eu vou começar dizendo o seguinte, quando nós começamos o nosso plano Canadá, né, pensar nas possibilidades, qual que seria a opção ideal pra gente? Que a gente já fosse com a residência permanente canadense. Esse seria o melhor dos mundos, porque você já entra com opções de saúde já direto do país, a gente poderia entrar e sair, a gente tem a questão de trabalho, não precisa ficar vinculado à empresa ou a estudo, a gente teria uma vida normal lá, sem tempo definido de volta. Então esse seria o melhor dos mundos e por conta até do financeiro, né? Então num total ali, a gente colocando na ponta do lápis, seria o planejamento mais barato e ideal. Bom, a primeira opção foi tentar ir com o PR. E aí, entendam o seguinte, no Canadá tem o Express Entry, que é o programa federal do país, onde ele vai selecionar as pessoas que têm o perfil para imigrar direto do Brasil, né? Por exemplo, de qualquer país. No Express Entry é tudo feito à base de pontos. Então dá para vocês entrarem, por exemplo, no site e vai fazer várias perguntas. Vocês têm experiência canadense? Vocês falam inglês? Vocês já trabalharam aqui? Já estudaram? Vocês têm formação acadêmica? Enfim, várias perguntinhas e aí vocês vão respondendo e vai dar uma pontuação, né? E aí dá para ver qual foi a última que o governo chamou, qual foi a última pontuação que teve a chamada para virar residente permanente. Bom, então entramos no site, preenchemos as nossas informações e o que pegou? Inglês. Gente, o idioma pegou na hora, porque a gente tinha uma pontuação baixa, né? Porque nós colocamos inglês básico a intermediário, né? E aí, outra coisa que pegou, que a gente tinha pontuação, mas não tão alta, a nossa idade. E aí, o que acontece? Muita gente desiste nesse momento, né? Lembra que eu falei? Tem que ter plano A, B, C, se vocês querem muito uma coisa. Pois é, então a gente viu que a nossa idade dava uma pontuação mais baixa, porque eu tô indo com 41, e o Samuel, quando a gente fez esse questionário, tinha 38. Então até 38 dava uma pontuação. E aí a gente viu que ele precisava de um inglês de mais ou menos 6,5 no mínimo para ter uma pontuação que dava o score lá, a quantidade da última chamada. O que fizemos? Samuel no inglês. Gente, fez curso para IELTS, que é um teste de proficiência de inglês, que é o mais comum aqui no Brasil, tem outros também, tem o TOEFL, mas ele estava estudando para o IELTS, então ele foi fazer um curso para a prova de proficiência, né? Porque não é só saber inglês, a prova tem umas pegadinhas, mais interpretação de texto e tal. E aí ele foi estudar, né, para tirar essa bendita dessa nota, que era o mínimo de 6,5. Fez vários cursos, eu estava fazendo aula particular também, então esse era nosso plano A. E aí durante um tempo Samuel estudou, cada vez que você vai prestar essa prova, você precisa pagar, né? Então não é um valor tão baixo e a prova é feita em São Paulo. Bom, Samuel foi fazer a primeira prova, que ele falou, eu não tenho noção qual é o meu nível, então eu preciso pagar e fazer uma prova para ter noção da base que eu tô saindo e para onde eu preciso chegar. Resumindo, Samuel fez a prova, tirou no total 5,5, então precisava
estudar um pouco mais para poder tirar esse mínimo de 6,5 que daria essa pontuação para a gente conseguir talvez emigrar como residente permanente, tá, pessoal? Maravilha! E aí o que aconteceu? A hora que virou o ano, ele fez isso de 2019 para 2020. A hora que virou o ano, ele fez 39 anos. Então a pontuação que ele tinha com 38 não valeria mais, a de 39 caiu consideravelmente e ele precisaria compensar numa outra nota. Que nota que ele poderia compensar? O inglês. Então o inglês passou de 6,5, ele tinha que tirar 8, 9 ele tinha que falar inglês assim, Master Blaster, para conseguir a pontuação que a gente precisava para residência permanente. Bom, e aí o que acontece? Se você não tem plano A, B, C, você fala, não é pra mim, a minha idade já era, eu não tenho formação acadêmica, gente, quando tem objetivo, tem que ver as alternativas. Então muita gente desiste, faz o teste, não deu, acabou. Não, essa nunca foi uma opção pra gente, tá? Desistir não é uma opção. Bom, e aí pensamos o seguinte, né? Qual que seria a outra possibilidade? Então a gente contratou uma consultoria lá do Canadá, que atende inclusive brasileiros e tal, para nos ajudar nas opções, né? Que opções temos? E aí, eu a princípio não queria estudar de novo, porque eu estou dedicada à empresa, ao Só Vejo Vantagem, aos clientes, mas se tivesse outra possibilidade, eu preferia fazer o inglês, mas não fazer uma outra graduação, né? Porque eu já tenho pós aqui. E o Samuel não, o Samuel tem formação acadêmica, mas formação superior, mas não tem pós. Então a gente pensou, se o Samuel for fazendo uma pós, ele já vai dar um upgrade no background dele, nas formações dele, e a gente vai conseguir ir para o Canadá através dos estudos. Só que aí, meus amores, por que tem que ter um negócio abrangente? Por que não pode pensar pequeno? O que eu comentei com vocês nos últimos vídeos? Que a profissão do Samuel é extremamente requisitada no Canadá. E se ele fosse estudando, ele só poderia trabalhar meio período. Eu teria que trabalhar período integral, né, numa empresa canadense, que eu também não conseguiria me dedicar tanto à minha empresa, né, vamos dizer assim, para ganhar em dólar logo no começo, o período integral, e o Samuel só conseguiria trabalhar meio período. Então, o que a gente pensou? Putz, Samuel estudando, trabalhar meio período, sendo que a profissão dele é requisitada, né, solicitada, não vai dar match. Qual foi o plano C, meus amores? A Juju aqui fazer uma segunda pós-graduação, né, estudar inglês e fazer uma pós-graduação. Eu ser a aplicante principal da nossa ida para o Canadá, então o visto dos meninos estão vinculados ao meu visto, né? Então o que eu fiz? Apliquei como estudante. Eu sabia que eu não tinha o nível de inglês para entrar direto numa pós-graduação, tá? Então depois a gente vai ter vídeos aqui sobre idioma e tal, mas então eu comecei a fazer o inglês, né? Vinculado já à universidade. E o Gui, então, tem o visto de estudo para ele fazer a faculdade dele lá, ele vai fazer a primeira faculdade dele já lá, ele não vai fazer aqui no Brasil. E o Samuel com visto de trabalho full time, que ele pode trabalhar período integral. Por favor, Samuel, enriqueça o nosso bolsinho, né, bem? Decidimos então que o ideal pra gente, ponderando, colocando na balança, isso aqui, aquilo ali, tem que pôr a cabeça para trabalhar, gente. Não tem resposta pronta, não. Cada um de vocês vai ter um perfil diferente da gente. Cada um de vocês vai ter um objetivo diferente, vai ter uma profissão diferente. Então, usem isso a favor de vocês, tá? Bom, voltando aqui, escolhemos a opção então que eu iria estudando, fazer uma segunda pós-graduação, em inglês, o Gui estudando e o Samuel trabalhando. Esse foi o fechamento, o match do nosso Plano Canadá, tá? Que, como eu falei, pode ser que não seja o melhor para você, mas pra gente sim. E aí, meus amores, vocês precisam entender o que vocês têm de ponto positivo, de muito ponto positivo. No nosso caso, a gente sabia que temos formação acadêmica,
Nós sabíamos que a profissão do Samuel é de alta demanda e o planejamento financeiro. O planejamento financeiro foi o nosso foco. Então a gente falou, se a gente não tem os outros skills, os outros itens necessários para ir, a gente tem que focar no que a gente tem de melhor. Né? E vocês também vão fazer isso. Se vocês, putz, Ju, não tenho grana, não tenho planejamento, mas eu tenho um inglês bom que vai me dar uma pontuação, foca em dar uma melhorada para tirar a nota máxima no inglês e começa o planejamento financeiro. Então a gente fez o contrário, a gente deu um gás para aumentar as reservas e começou a fazer inglês, que era o que a gente não tinha, contava muitos pontos pra gente. Bom, o foco principal foi no nosso planejamento financeiro. Falamos, vamos compensar então na parte financeira, né? Tanto para contratar serviços, quanto para a gente fazer o inglês que já está vinculado a um visto full-time de trabalho, a um visto de horário integral de trabalho. Eu comecei a fazer um inglês onde ele já pode trabalhar desde já. Desde agora que a gente está aqui no Canadá, agora que a gente está aqui no Brasil, desde que o visto foi aprovado, ele já pode começar a trabalhar. Então, óbvio que é mais caro, né? E sendo mais caro, a gente precisaria, então, da nossa reserva maior, tá bom? Bom, vocês podem me perguntar o seguinte, né? Pra gente finalizar o vídeo de hoje. Vocês podem me perguntar o seguinte, Ju, mas por que vocês não continuaram tentando, ele continuou estudando para tirar uma nota maior do inglês lá no IELTS se vocês tentarem imigrar direto? Bom, pessoal, como teve a pandemia, o Gui já está há 2 anos aqui no Brasil esperando para fazer a faculdade dele no Canadá. A gente não quis que ele esperasse mais tempo, né? A gente imaginava que seria 1 ano, que é dos preparativos, né, de visto e viagem, mas aí com a pandemia foram 2 anos, ele já está parado, sem estudar. Então a gente falou, não dá para ficar mais tempo estudando e aí esperar tirar a nota para poder ir. Então entende como o planejamento financeiro foi essencial no nosso Plano Canadá? A gente falou, vamos montar uma reserva maior para irmos antes, mesmo gastando mais dinheiro. Porém, o Gui já vai começar, o Samuel já vai começar a contar a experiência de trabalho dele, eu já vou começar a fazer inglês, que estou quase ficando doida, depois vocês vão saber tudo. Mas é isso, então entende? Então assim, qualquer lugar que vocês queiram ir, independente do país, olhem as opções que vocês têm, olhem as opções disponíveis de imigração, olhem as opções disponíveis de aprovação de visto, olhem para vocês e falem o que eu tenho de ponto positivo, o que eu tenho de pontos a melhorar e começa a focar nisso, o que vocês têm que melhorar e aumentar o que vocês já têm de bom. Tá bom, pessoal? Hoje o vídeo ficou um pouquinho maior, mas era muito importante explicar tudo isso, que eu sei que vai surgir várias dúvidas e vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o Só Vejo Vantagem lá no Instagram, tem conteúdo diário de educação financeira que vai ajudar vocês no planejamento financeiro do intercâmbio, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!